Como nosso Senhor Jesus se apresenta por meio do anjo em Apocalipse ao apóstolo João. Será que em algum momento o próprio Jesus se identifica como Deus ou Todo-Poderoso? É isso que a gente vai analisar. Então nós temos aqui, por exemplo, na apresentação de Jesus Cristo, eu vou usar essa Bíblia aqui muito bonita, viu pessoal? Bíblia do Pregador, bonita mesmo. Eu marquei aqui alguns versículos para a gente poder analisar. A partir do capítulo 2 aqui de Apocalipse, ó, dá para vocês verem aí, né? Então Jesus, ele se apresenta por meio do anjo, o anjo principal do Apocalipse, as 7 congregações, ou 7 igrejas, a gente vai destacar o nome delas aqui, sempre está aqui na cor verde-limão, e a forma como Jesus se apresenta primeiramente aqui, né, tendo o anjo ali como porta-voz, tá bom? Então vocês vão notar aí se em algum momento Jesus se apresenta como Deus ou como Todo-Poderoso, tá? Ó, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Bom, por enquanto não falou de Deus, né? Aí no finalzinho ele fala, olha aqui, ó, aquele que vencer, né, que for fiel até o fim, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do meu paraíso. No meio do paraíso de Deus, tá? Na terceira pessoa. Então Deus é o dono do paraíso. Então, não é ele, né? Aí você tem aqui, o versículo 8 agora, né? 2:8. Vamos ver se ele se apresenta como Deus aqui. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Bom, não se apresenta como Deus, ainda se apresenta como aquele que o primeiro e o último que morreu. Nós entendemos isso aqui, não na escala cronológica de mortos, né? Mas como o primeiro que morreu e o primeiro que foi ressuscitado diretamente por Jeová para a vida celestial, tá? Alguém pode não concordar com isso, nós respeitamos, mas é nesse sentido que Jesus é o primeiro e o último, né? Que foi morto e reviveu, tá? Então não é como Deus, mas como alguém mortal, né? Alguém mortal que está vivo hoje pelo poder de Deus. O próximo é Pérgamo, esse nome eu acho lindo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ou de 2 gumes, né? Como algumas bíblias vertem. Bom, também não se apresentou como Deus, né? Agora nós temos aqui Tiatira. Ele diz, né? E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, olha, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Seria uma ótima oportunidade para ele se apresentar, né? Como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, ou como o próprio Deus, como Todo-Poderoso. Não, isto diz o Filho de Deus, e já no céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Filho de Deus. Tá? Ele ainda diz mais aqui embaixo, ó. Veja que ele não tinha autoridade, vocês vão notar. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder ou autoridade, que é a palavra aqui para poder, sentido de autoridade sobre as nações. E olha só do outro lado. Ele vai dar autoridade como também recebeu do Pai. Então veja que no céu Jesus declara ser filho de Deus e recebeu a autoridade do Pai, tá? Então não pode ser Deus, né? Nem segunda pessoa da Trindade também toda poderosa, como afirmam alguns, né? Vamos para o terceiro. E nós temos, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve, isto diz o Amém, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Não vou entrar nesses pormenor dos 7 Espíritos e as estrelas, senão o vídeo ia ficar muito longo, né? Tá? Mas ele não se identifica como sendo Deus e nem como sendo o Todo-Poderoso. Mais uma vez, né? Outra oportunidade aí. Agora é a penúltima igreja ou congregação. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Demonstrando realmente grande poder e autoridade, né? Para decidir, né? Resolver as coisas, né? E ele complementa, aqui no versículo 12,
né? Que aquele que vencer, olha lá, aquele que vencer, sempre usa essa expressão, né? Ele vai escrever o nome dessa pessoa, né? Olha, o nome dessa pessoa no templo, ele usa a expressão aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? O versículo 2 também tem meu Deus, viu, pessoal? Eu não sei se aqui eles tiraram, aqui eles comeram a palavrinha meu aqui, viu? Mas no grego tem perfeitas diante de meu Deus, tá? Diante de meu Deus. O correto aqui em grego é meu Deus. Na NVI está meu Deus. Desculpa aqui, ó. Meu Deus, tá? 5 vezes Jesus chama alguém acima de si no céu, já estando à direita, né, do Pai, de meu Deus, obviamente se referindo a Jeová, tá? Mas até agora não se identificou. Vamos ver na última se ele faz isso. Aqui é a congregação Laodiceia. Vamos ver se a gente tem uma notícia boa aqui para os trinitários e unicistas, né? Se ele, pelo menos nessa aqui, ele se identifica como Deus. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Realmente não tem jeito, pessoal. Princípio da criação de Deus. A criação é de Deus? É de Deus. Ele é o princípio da criação, ou seja, a primeira criação de Deus. O primeiro ser criado de Deus. É isso que ele está dizendo que ele é, tá? Tanto teologicamente como gramaticalmente, né? Nos leva a essa conclusão, que ele é o primeiro ser criado de Deus, tá? O princípio da criação de Deus, tá bom? E aí ele diz aqui, ó, concluindo, no 21, ao que vencer, sempre usa essa expressão, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Notaram? Então perceba que ele foi recompensado também pelo Pai. Ele venceu, né? Ele venceu o mundo, né? Ele foi um grande exemplo para nós, inclusive, de lealdade. E Jeová o recompensou, que é o Pai aqui no caso. Jeová recompensará também, entendeu? Aqueles que imitarem seu Filho Jesus Cristo. Então, pelo que nós analisamos aqui, nessas 7 apresentações, nas outras não estão na primeira fala, tá? Que eu me recorde de cabeça agora não. Essa aqui está na primeira fala, né? Na primeira pessoa. Tá? Depois tem outras visões, onde ele aparece como cordeiro, né? Em outros cenários aí. Mas aqui, logo de início, nos primeiros capítulos, né? Que é o capítulo 2 e o capítulo 3, conforme vocês puderam notar, então seria uma ótima oportunidade para que ele se apresentasse, né? Como Deus, como segunda pessoa da Trindade, mas ele fez justamente o contrário, né? Se apresentou como Filho de Deus, se apresentou como a primeira criação de Deus, né? E certamente isso é uma péssima notícia para os trinitários, né? E os unicistas. Mas para aqueles que amam a verdade, amam a Jeová como nós amamos, e aceitamos a Bíblia realmente como a Bíblia nos ensina, evidentemente que isso para nós não muda muita coisa, né? Porque nós acreditamos que Jeová é o único Deus Todo-Poderoso. E Jesus, de fato, é o seu Filho e nada além disso. Tem um papel hoje como Senhor dos Senhores, né? Que ele rege, ele domina a congregação também, né? Acreditamos que ele vai ser o melhor governante, né? Melhor governante durante o reinado milenar que nós aguardamos, né? Reino esse que ele vai devolver a seu Pai no fim dos 1000 anos. Então nós acreditamos em muitos atributos maravilhosos que Jesus Cristo recebeu de Jeová e ele executa e vai executar perfeitamente. Mas ele não é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus. E ele mesmo se declarou, né? Ele autodeclarou que ser Filho de Deus, ser o princípio da criação de Deus, ter recebido o poder e a autoridade do Pai. Então fica muito claro aí para nós que de fato só existe um Deus Todo-Poderoso, né? Que é Jeová, que concedeu tudo ao seu Filho, ok? Espero que gostem desse vídeo. Um forte abraço a todos e fiquem com as bênçãos de Jeová.